Muito boa noite para todo mundo. Todo mundo muito ansioso por essa aula de hoje, né? Uma aula super especial, onde a gente vai ter um conteúdo aqui incrível, de uma pessoa incrível, com uma história emocionante, de muito trabalho, de muita dedicação, para poder ser uma expert, né, no assunto, para poder ter referência em aromaterapia, nessa parte clínica, trazendo todo o conteúdo sobre o suporte que a gente pode dar para as pessoas que estão vivendo, né, no tratamento oncológico. E hoje eu já quero dar uma dica assim, especial para vocês, antes da gente começar, que é pegar caderno e caneta. Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tentar passar assim, o mais dinâmico possível, para que a gente possa ter um tempo também para tirar as dúvidas de vocês no chat. Então, dúvidas pertinentes podem colocar no chat, que finalizando aqui o treinamento, a gente vai responder essas dúvidas de vocês, tá? Hoje vai ser uma noite bem especial, né? A nossa convidada ela já está pronta aqui, né? A gente testou tudo antes de começar aqui esse treinamento, então me ajudem a receber, né? Nossa convidada, que é uma enfermeira, trabalha há mais de 20 anos, né, no hospital. Hoje é gestora de um hospital em Salvador, Bahia, não só por todo o trabalho que ela desenvolveu em hospitais como enfermeira, mas, sobretudo, sobre o trabalho que ela desenvolveu com os óleos essenciais, se tornando, como eu falei, uma expert, uma referência nesse assunto, a ponto de ser uma escritora. Ela vai falar mais tarde sobre o livro dela, né, Os Aromas que Curam, que Cuidam e que trazem tanto benefício para a vida das pessoas. A gente vai falar do livro depois, que eu já comprei, já li e é fantástico, uma história poderosa. Então me ajudem a receber, com a salva de palmas, a nossa querida Rose Araújo, Rose Cavalcante. Bem-vinda, amiga. Abra o microfone e a sala é toda sua. Boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus esteja conosco. Tudo bem aí com o som, né? Tudo, pode ir, amiga. Pronto. Primeiro, agradecer imensamente ao nosso grandioso Deus pela oportunidade, ao meu, então, agora, grande companheiro que eu achei, né? Nesse momento tão importante da minha vida, que vem agregado muito para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança também, e a vocês que estão aí comigo, para que a gente possa compartilhar um pouco da nossa história, né? Porque eu compartilho a minha e tenho certeza que cada um de vocês também tem o que compartilhar. Então, vamos crescer juntos. Esse é o nosso objetivo. Ok? Pode colocar aí, Zé. Eu vou tentar falar o mais rápido e dentro do possível, para que a gente aproveite bastante o tempo e possa conversar um pouquinho melhor, tá? É, pode botar em. Tá pequeno, aí. Bom, então, quem vos fala aqui, Rosemary, uma baiana aqui de Salvador, uma mulher é, que tem um grande sonho hoje, né? Que é levar saúde e bem-estar para o maior número de pessoas. Eu sou uma filha, tenho 7 irmãos, uma família muito grande, sou uma pessoa muito querida, né? Tenho grandes amigos, graças a Deus faço muitas amizades, e as amizades que chegam à minha vida são para ficar. Minha família é maravilhosa. Aqui está um pedacinho da minha família, que é enorme, mas algumas pessoas que são muito importantes, não tirando a importância de todos os outros, inclusive dos meus grandes amigos. Mas sou mãe de Lucival Júnior e de Luan Miguel, esses dois homens que estão aí nos cantos, né? Um do lado, um do outro. É o meu alicerce de vida, minha rainha, meu amor, Marcelo, e meus netinhos, tá? Aí tem Lucas, Lara e Neto. Eu amo a lua, amo praia, né? Por ser baiana, inclusive, né? O sol, a praia e a lua me encanta. Sou muito tímida, assim, falo pouco, mas quando falo, falo.
E adoro forró, é a minha principal é, festa aqui, né? Então, por boa nordestinas que sou, São João não tem desculpa, ok? Então, essa é um pouquinho de mim enquanto pessoa. É, enquanto profissional, eu sou Rosimeire, enfermeira. Eu tenho 26 anos de formação na área da enfermagem, sou mestre em aromaterapia e enfermeira pela Universidade Federal da Bahia. Inclusive, o mestrado eu fiz em 2023, não, concluí em 2023, né? Eu entrei no mestrado em 2021, logo após ter passado por uma grande dor na minha vida, que eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. E também tenho formações em aromaterapia, especialidades, né? Eu sou especialista em aromaterapia clínica integrativa, em aromaterapia integrativa na saúde mental e também em saúde complementar integrativa. Sou escritora, tá? E sou master coach também. Essa sou eu profissional. Pode passar, Zé. E estou aqui com vocês para falar sobre um tema muito importante, muito relevante e impactante nas nossas vidas. Vou falar como a aromaterapia pode ser uma prática integrativa complementar no tratamento, acolhendo o indivíduo e sua família, não só no diagnóstico na doença, mas também nas suas dimensões físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, ok? Então, é uma abordagem que visa a integralidade do ser. Estou falando de oncologia, estou falando de câncer. Podemos considerar o câncer hoje como uma pandemia, porque a sua incidência vem sendo elevada a cada ano. Isso está muito relacionado, inclusive, com o nosso estilo de vida. E aqui eu já reforço uma coisa importante. Eu venho aqui falar do uso dos óleos essenciais na oncologia de uma pessoa que já tem o diagnóstico de câncer, mas o meu maior propósito é falar para vocês que o ideal é que a gente usasse os óleos essenciais para prevenir o câncer, porque nos afastando de xenobióticos e de disruptores endócrinos. É importante do câncer, né? Então, a gente sabe que hoje o diagnóstico de câncer não está mais como antigamente, que era a vida, a alimentação, os produtos que a gente usa, sabonete, shampoo, creme de pele, todos eles são causadores de alterações que acabam ajudando o nosso organismo a desenvolver o câncer. E aqui eu trouxe para vocês dados, né, de estatísticos do Brasil, de como essa incidência vem aumentado e a perspectiva de aumentar a cada ano. Para as mulheres, o câncer mais frequente, o de mama, colo de útero, intestino, que é colo e reto, e útero, e pulmão. Vejam vocês, colo e reto, que é o câncer de intestino, ele age da mesma forma em homens e mulheres. Xenobióticos, né? A ingestão de produtos e a falta de cuidado, de prevenção com o nosso corpo, em estar usando substâncias que possam nos ajudar a se livrar desses xenobióticos e melhorar a nossa qualidade de vida. Pode passar, Zé. Pode passar. Já passei. Parou. E aí a gente está Foi? diante de um grande desafio. Bom, o diagnóstico... Oi, diagnóstico de câncer, pensa-se... Tudo bem, Tá Zé? travando, Tudo Rose. bem? Tá travando de novo sua internet. Tá travando, mesmo pelo celular. Ai, meu Deus, estou à disposição.
Tá, vai dar certo. Vai dar certo. Pera, deixa eu mudar de posição. Posição. Melhorou? Tá travado. Tá travado a tela pra gente. Melhorou? Isso. Vamos ver se melhora. Continua daí, Rose. Continua Melhorou daí. aí? Melhorou. Vamos lá. Pronto. Parar aqui em pé. Ó, então, o desafio é exatamente entender que o diagnóstico do câncer, ele não é só para tratar a doença. Associado ao diagnóstico do câncer, o indivíduo vai desenvolver diversos outros problemas e sintomas que vão estar interferindo diretamente no seu prognóstico, no seu tratamento, na sua evolução clínica. Dentre esses sinais e sintomas que ele vai apresentar, a gente tem com grande incidência a ansiedade, a depressão, a dor crônica, a fadiga, náusea e vômitos, dor, distúrbios gastrointestinais, que estão relacionados ao próprio diagnóstico e ao tratamento do câncer. Então, a gente entende que, nesse cenário, para além do tratamento com o câncer, a gente vai precisar também de tratamentos de sintomáticos. E aí, os óleos essenciais podem entrar com um grande potencial. Por quê? Porque o tratamento do câncer, que vai com a químio e a rádio, traz grandes efeitos colaterais. E para diminuir esses efeitos colaterais e diminuir a agressividade com o uso de medicamentos, a gente introduz os óleos essenciais para tratar sintomáticos e aliviar esses sintomas, evitando que o paciente, além de usar a químio e a rádio, tenha que usar analgésico, anti-inflamatórios, corticoides. Então, os óleos essenciais podem ajudar a substituir todos esses conjuntos de medicamentos, né? E assim reduzir a toxicidade durante o tratamento. Pode passar, Zé. É, a ansiedade, então, é a principal inimiga do indivíduo que desenvolve o câncer, não só dele, como da família. Eu trouxe aqui um estudo falando para vocês, né, que 38% relata a presença da ansiedade e que essa ansiedade, inclusive, ela impacta de forma considerável na sua adesão ao tratamento e na própria resposta do tratamento, e que, inclusive, essa ansiedade o acompanha por mais de 5 anos. Isso mostrou esse estudo. Pode passar. E aí a gente vem com a aromaterapia, que o que é a aromaterapia? É o uso terapêutico dos óleos essenciais. Quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de um cuidado integrativo, que vai cuidar do indivíduo na raiz do seu problema, entendendo o ser humano como mais complexo do que somente um diagnóstico e um terreno a ser cuidado, né? Então, por isso que a gente chama a aromaterapia também de aromaterapia, de terapia de terreno, porque a gente vai colher a história, identificar o problema e cuidar em cima da necessidade individual. Pode passar. E aí eu estou falando de um cuidado holístico, que não se preocupa somente com a doença, mas com a pessoa. Então, uma coisa muito interessante é a gente lembrar que o indivíduo com o diagnóstico de câncer, ele desenvolve muitas necessidades que não é somente o tratamento do câncer. Ele precisa de apoio, de acolhimento, de escuta, né, de presença, de diminuir angústia, medo, e tudo isso o óleo essencial pode trazer para esse indivíduo e associar isso ao tratamento. Então, é a ciência aplicada a um problema, né? Então, os óleos essenciais é uma prática integrativa complementar, validada pelo SUS. Eu, como enfermeira, trouxe aqui para vocês, inclusive, a legislação que me respalda para atuar nessa área.
e a gente entende que é uma terapia complementar. Não substitui o tratamento médico, tá? Mas ela pode complementar e melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Pode passar. Então, estou falando de uma prática milenar, né? Desde antes de Cristo e até Jesus usou os óleos essenciais. E os óleos essenciais ele tem uma abrangência muito grande e complexa no ser humano. A sua função lá na planta, que é proteger, adaptar, reproduzir, a gente pode trazer esses benefícios para a nossa vida. E ela pode ser analgésica, anti-inflamatória, cicatrizante, melhorar a pele. Então, são muitos os benefícios que não é algo novo nem desconhecido, tá? Porque apesar de ainda muita gente hoje não saber o que é a aromaterapia e óleos essenciais. Pode passar. Hoje a gente tem como uma prática integrativa de saúde validada pelo SUS, que inclusive é usada. Então, eu, inclusive, aplico essa prática na instituição onde eu trabalho. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho em uma maternidade. Lá eu implementei um protocolo de aromaterapia para alívio da dor e ansiedade no parto. E também lá a gente tem as práticas integrativas complementares para a saúde do trabalhador. E a gente também usa massagem com óleos essenciais e o uso dos óleos essenciais para melhorar a saúde mental dos profissionais lá na maternidade. Pode passar. Estou falando de uma prática que hoje já é ciência, então a gente tem que parar de dizer que os óleos essenciais é algo natural, é uma planta, é algo simples, porque não é. É algo científico comprovado, vários estudos, eu trouxe aqui, não vou ler, mas eu trouxe aqui para vocês depois, a gente vai divulgar para vocês aí no grupo e vocês podem acompanhar. É, um estudo que fala sobre aromaterapia em combinação com a musicoterapia, com a massagem para a disnorreia. Um estudo que fala sobre a aromaterapia como ansiolítico. E não menos importante, o meu estudo de dissertação de mestrado, né? Que é o terceiro estudo que está aí, que é o autocuidado de mulheres e homens com estomas intestinais, mediado pela aromaterapia, onde eu apliquei óleos essenciais para melhorar a sociabilidade, o isolamento social, a produção de gases excessiva das pessoas que tinham câncer de intestino com bolsa de colostomia, e foi um sucesso. Depois eu posso marcar com o Zé para apresentar para vocês, que é riquíssimo esse estudo meu sobre o uso dos óleos essenciais em pessoas com bolsa de colostomia. Pode passar, Zé. Então, é a ciência que utiliza os óleos essenciais para fins terapêuticos. Pode passar. São substâncias voláteis que são encontradas nas plantas, em diversas partes da planta. A gente tem óleos essenciais nas flores, nas folhas, nos frutos, no caule, na raiz. E a depender dessa localização do óleo, ele tem a sua função terapêutica no nosso organismo. Por exemplo, as folhas, os óleos que vêm das folhas são muito empregados para as questões respiratórias. As que vêm, e aí eu estou falando em questão física, né? Porque também os olhos têm questões vibracionais, e nas questões vibracionais e energéticas e espirituais, eles atuam de forma muito significativa na pessoa de câncer, na pessoa, por exemplo, enlutada, que é o meu caso, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, os óleos essenciais, ele tem, eu costumo dizer para as pessoas que eu apresento os óleos essenciais, que quando a gente conhece um medicamento, a gente vai ter que lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos. Já quando a gente conhece os óleos essenciais, a gente vai ter que lidar com os efeitos benéficos colaterais, porque às vezes você vai usar o óleo essencial, por exemplo, no caso do paciente oncológico, para o enjoo, mas esse mesmo óleo que serve para o enjoo vai ativar áreas cerebrais dele, que vai melhorar o ânimo, vai levar coragem. Então, por exemplo, o hortelã-pimenta foi um óleo usado, no caso do meu livro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, e que a mulher que usava esse óleo, ela, além de melhorar o enjoo, ela melhorava a coragem, ela tinha mais força e fé e ânimo. Então, efeito colateral positivo, tá? Então, são diversas as funções dos óleos essenciais. Pode passar, Zé. Bom, e eles são tóxicos? Normalmente, a toxicidade dos óleos essenciais tem relação com o mau uso, o uso inadequado, o uso
de forma excessiva. Por exemplo, se vocês forem na literatura, vocês vão verificar que a maioria dos casos de toxicidade com os óleos se deu por usos excessivos, por usos acidentais, ok? Porque na grande maioria das vezes, quando usado de forma correta, eles não vão trazer benefícios, ou malefícios, no caso, benefícios. E em relação à oncologia, a gente pode lembrar que tem alguns óleos que podem ser contraindicados a depender do tipo de câncer que o indivíduo esteja apresentando. Mas aí eu falo um pouquinho mais na frente, pode passar, Zé. Então, a gente precisa ter atenção que tudo que vem da natureza, quando utilizado de forma correta, não vai fazer mal à saúde. Então, a gente precisa. A Voltou, gente precisa. Rose. Oi, travou aqui. Foi Voltou. um. Pode Oi, ir, pode ir, pode ir. pode ir. Pronto. A gente precisa estar atento à dose, à quantidade, à forma de uso, que não vai dar tempo para a gente discutir aqui. E isso vai evitar que a gente tenha problemas com o uso dos óleos essenciais. Pode passar. Pode passar, Zé. E em relação ao câncer, a gente tem que lembrar que existe os câncer hormônio dependentes, e aí a gente tem alguns óleos essenciais que não podem ser usados, e aí já uma dica para vocês, um dos óleos que é contraindicado no câncer de mama, por exemplo, ou de próstata, o erva doce, porque tem anetol, esse. E aí eu já quero lembrar para vocês o seguinte: as pessoas ficam morrendo de medo de usar o óleo essencial no câncer porque pode ser contraindicado. Grande maioria não é contraindicado, tá? Oi, Pode ir, tá todo mundo te oi, ouvindo. oi, tá, tá. Grande maioria não é contraindicado. É, E a gente tem isso muito claro hoje na literatura. Se vocês entrarem, vocês vão achar referências dizendo quais são os óleos que não podem usar. E ainda temos muitas discussões duvidosas. Por exemplo, o gerânio. Eu, no meu início dos meus estudos, estudei e li dizendo que o gerânio não poderia ser usado em câncer de mama. Hoje temos vários estudos comprovando que o gerânio ele ajuda na melhora do câncer de mama, porque ele vai atuar potencializando o efeito do tamoxifeno. Passa aí, Zé, por favor. Que aí está o que eu estou falando para vocês. É um estudo científico falando do uso do gerânio como um óleo que pode ajudar a melhorar o efeito do tamoxifeno, que é uma substância que é usada no tratamento a longo prazo do câncer de mama, tá? Então, quebrando barreiras aí, o óleo de gerânio pode ser usado no câncer de mama. Pode passar, Zé. Pode passar. E aí, eu trouxe aqui alguns óleos muito importantes em relação assim, a gente tem medo, mas a gente sabe que tem vários que pode usar sem nenhum problema. E porque a gente deixa de oferecer algo tão rico e valioso que vai melhorar a qualidade de vida do indivíduo por medo de um que não pode ser usado, né? E aí eu trouxe a lavanda, lembrando que a lavanda, a gente tem vários tipos de lavanda, e outra coisa importante a gente lembrar que devemos sempre priorizar o uso de óleos essenciais que tenha segurança e qualidade. Então, eu, Rose, só uso os óleos da doTERRA. Todas as pessoas que eu cuido e oriento, eu falo, você pode comprar qualquer um. Eu não garanto o resultado, mas os da doTERRA eu garanto. Então, até então, as pessoas que eu cuidei, eu ofereço os óleos da doTERRA e cuido com eles. Por quê? Tenho certeza do selo de pureza, da procedência, da composição química do óleo, que é muito importante, tá? Então, por exemplo, a lavanda que o indivíduo que está com ansiedade precisa usar é a lavanda angustifólio, que vem da Bulgária ou da França. Ela não pode usar o lavandim
a lavanda Spike, que vem do Brasil, que é rica em outro componente que vai ter um efeito totalmente diferente. Então, isso é coisas importantes também. Mas o da Odoterra, a gente tem certeza que é riquíssimo em acetato de linalol e linalina, e é poderoso, ansiolítico, analgésico, anti-inflamatório, né? E tudo. Pode passar, Zé. Aí a gente tem o hortelã-pimenta ou a menta-peperita, o nosso famoso peppermint, que é um óleo, assim, muito coringa. O principal, se você me perguntasse, Rose, qual o óleo que você indicaria para uma pessoa no tratamento oncológico, qualquer tipo de câncer? Primeiramente, peppermint. É um óleo empoderador, ele empodera, ele energiza, né? Ele dá coragem à pessoa. Então, ele é muito importante. E ele tem vários benefícios, inclusive em relação à analgesia, à náusea, à motilidade do intestino, que é muito prejudicada com a quimioterapia. Então, são diversos os benefícios do hortelã-pimenta e que ele não pode faltar na cabeceira, na bolsa, né, e do lado da pessoa que está em tratamento oncológico. Pode passar. A copaíba, tá? Anti-inflamatória, analgésica, trabalha no nosso sistema endocabinoide, que processa todas as respostas inflamatórias, e aí durante o câncer a pessoa está totalmente inflamado e precisa de responder melhor isso, e ele pode usar a copaíba de diversas formas, também a gente não dá tempo de falar aqui agora, mas eu trouxe aí alguns benefícios e forma de uso, né? Pode passar, Zé. O limão siciliano, tá? Que é um detox natural, que ajuda a detoxicar o organismo, também é excelente para náusea e vômitos, e também é excelente para energizar e purificar o ambiente. Então, por exemplo, usar o limão siciliano no ambiente no difusor de uma pessoa em tratamento oncológico que só vive com a imunidade baixa, vai ajudar consideravelmente, e também nas questões energéticas e espirituais, que ele ajuda consideravelmente também, trazendo boas energias e dissipando energias ruins. Pode passar, Zé. A melaleuca, que não pode faltar, né? Tem, assim, uma ação antifúngica, anti-inflamatória. Então, o paciente com câncer, ele desenvolve fungos em diversas várias partes do corpo, inclusive nas unhas. E ela vai ajudar bastante nessas questões aí, como também anti-inflamatória, e nas questões energéticas e espirituais, ela também encoraja e acolhe, ok? Pode passar. Pode passar, Zé. Então, conforto integrado. A gente vai amenizar os sintomas físicos e também tratar os sintomas espirituais. Isso a gente faz numa prática, né, usando os óleos essenciais que sejam seguros, orientados e documentados. Então, você vai ter lá a pessoa que vai usar o óleo de forma segura, conhece quais são os óleos. Quando você apresenta um óleo de qualidade, você fica sem medo, porque se você é uma consultora do Terra, se você é uma pessoa que trabalha com os óleos essenciais, você pode oferecer os óleos para uso. E outra coisa importante, gente, as pessoas têm muito medo dos óleos essenciais, e o uso tópico e inalatório, ele é tão eficiente ou mais eficiente que qualquer tipo de outra via. Inclusive, as pessoas ficam muito apegadas à via oral, por conta do nosso modelo médico hospitalocêntrico, que a gente visa o tratamento com remédios e ingestão. Mas os óleos essenciais, eles são poderosíssimos na inalação e no uso tópico. A prova disso é o meu estudo de mestrado, que eu usei apenas tópico e inalatório, uma sinergia, e os resultados foram espetaculares. Eu posso mostrar para vocês. Pode passar. Aqui está a minha dissertação de mestrado. Tá pequenininho aqui no celular, não está dando para eu ver, para eu ler para vocês. Mas pode passar isso, para passar os outros. Quer que eu leia? Requisitos de autocuidado de desvio de saúde. Contornar desconfortos gastrointestinais e alterar o cuidado aprendido. Tá? Vou passar. Pronto. Pode passar, que vai aparecer aí o que foi que os pacientes disseram. Lê aí, Zé, em relação ao gasto intestinal e ao conforto. Vamos lá. Uma pessoa relatou aqui: eu estava tendo muitas cólicas abdominais. Após o uso do óleo essencial, massageei como você orientou e senti melhorias. Me ajudou muito. Outra pessoa colocou: iniciei o uso do óleo conforme você me ensinou e o problema da bolsa que vivia enchendo melhorou muito. Me alimentei normalmente e ela não ficou enchendo. Tanto que o dia praticamente eu esvaziava ela o dia todo, e ontem, depois do uso do óleo,
eu não fiquei mais assim. Só esvaziei ela ontem 3 vezes. Durante a noite passei o óleo de novo, só levantei uma vez para esvaziar ela. Isso é maravilhoso. Passa o óleo com os aromas na barriga, dou massagem, como foi ensinada, e aí o funcionamento do intestino melhorou muito. Outra pessoa, a bolsa não ficou enchendo muito à noite, isso me deixou dormir melhor. Outra pessoa, o uso do óleo essencial melhorou os gases, passo na barriga e no peito e melhora muito. E a outra pessoa falou que parece que os efeitos dos aromas ficam no organismo, pois eu também percebi que o ciclo menstrual ficou regulado, melhorando a regulação dos hormônios. Usei o óleo essencial em meu marido e ele disse que sentiu uma melhora no desejo sexual. Ajuda em tudo, né, Rose? Então, observe, né? Aí são os relatos dele que eu colhia, né, na pesquisa, e observe que é integrativo e acolhe a família. Ela estava usando para ela, mas ela usou no marido. Ela perguntou: posso usar no meu marido? Tá? Efeitos positivos, exatamente, querida. É maravilhoso. Esse estudo foi lindo, gente. Me fez crer o meu propósito com os óleos essenciais, né? E esse relato aí da bolsa de colostomia, você imagine a pessoa com a bolsa de colostomia de câncer, que ela dizia que não saía de casa porque a bolsa vivia cheia de fezes e ela se envergonhava. E a primeira vez do uso do óleo, e olha, gente, foi uma sinergia com peppermint, lavanda e bergamota. Foram esses 3 óleos juntos que fizeram isso tudo aí que vocês estão vendo. Ok? Pode passar, Zé. Pode passar, e depois a gente vê que é mais resultados aí, não dá tempo para a gente adiantar. Depois você bota lá no grupo, elas leem. Aqui outra evidência importante, né, em relação ao uso dos óleos na redução do sofrimento emocional dos pacientes oncológicos, e aí tem os benefícios em relação à ansiedade e tem os benefícios adicionais não esperados com o estudo. Olha que interessante, tá? Eles fizeram um estudo querendo o benefício, ganharam outros. Aí um estudo mostrando isso para vocês. Pode passar. Rose, eu só rapidinho, isso é muito legal, porque assim, o estudo foi para dor e ansiedade, náuseas, mas os resultados a mais, né, adicionais, foi qualidade do sono, humor, apetite e fadiga também. Perfeito. Exatamente. Esse outro aí, ó, é um estudo para náusea e vômito, tá? Durante a quimioterapia, e o resultado foi excelente, tá? Então, ele é considerado um potente antiemético. É aí a hortelã-pimenta, o limão siciliano e o gengibre, tá? Pode passar. Então, a gente pode incorporar isso no cuidado diário, fazendo uma avaliação inicial da pessoa, perguntando o que é que ela está precisando, é, observando qual é a melhor forma e lembrando, reforçando, tópico inalatório é o suficiente, gente, resolve mesmo, 100% de segurança, e selecionar os óleos apropriados, né? Monitorar e avaliar. Às vezes, a pessoa não responde com um, mas responde com outro. Por exemplo, a minha amiga que escreveu o livro comigo, que é uma paciente oncológica, ela inicialmente usou o Peppermint e teve grandes resultados. Passou a enjoar o Peppermint. A gente suspendeu, entrou com limão siciliano e gengibre. Em outra fase, ela voltou a usar o Peppermint porque ela gostava muito. Então, pode oscilar e as necessidades mudarem, ok? Pode mudar, Zé. Pode passar. Aqui não vai dar tempo eu ler, eu só trouxe de modelo para vocês verem, assim, é uma prescrição que eu faço, né, para os pacientes que precisam de usar os óleos essenciais, e é os principais problemas, é queda de cabelo, dor neuropática, é, é, náusea e vômito, ansiedade, medo, tristeza. Então, aqui tem uma prescrição de queda de cabelo, de ansiedade, e aí eu trago quais foram os óleos que eu usei, qual foi a percentagem, como foi que a pessoa usou, e tudo direitinho. Aí, esse primeiro aí é distúrbio do sono, né? E ansiedade, que tá pequena, eu não tô conseguindo ler. Zé. O Rose, Mas é pode bom falar. deixar claro, aqui para o pessoal, para não ficar preocupado com essa questão aqui do modo de uso e qual foi o protocolo. Assim que acabar aqui a nossa aula, a gente vai mandar lá no grupo esse material, para que as pessoas Ok. tenham bem certinho ali qual que foi o protocolo. Isso, pode passar. Aí são mais protocolos em relação à queda de cabelo, à dor neuropática que a pessoa tinha. É bem interessante, tá? Aí pode passar. E eu falo os principais óleos que eu usei aí. Dores,
Tal. E aqui, ou uma coisa importante aí, é, para além do uso dos óleos, é uma prática complementar. A gente também tem que orientar que o óleo só vai agir se a pessoa aceitar, se a pessoa quiser, e se a pessoa organizar e modificar o seu estilo de vida. Ela precisa estar também num ambiente confortável, promover sono, repouso, se hidratar, se alimentar adequadamente, para, junto com essa prática, a gente obter um resultado mais favorável, né? É bem importante a gente lembrar disso. Pode passar, Zé. Os óleos essenciais na oncologia também é muito importante nos paliativos, que a gente sabe que nem todo caso a gente acaba tendo um sucesso favorável e que a pessoa precisa de acolhimento, de amor, de escuta, de paz, de espiritualidade. Os óleos essenciais podem estar presentes, trazendo conforto nesse momento. Aí eu trouxe para vocês aí alguns óleos importantes no paliativo, né, que seriam aqueles pacientes que já têm já um prognóstico reservado e que fica esperando a hora de partir, na verdade, né? Pode passar. Tem até um caso, Rose, que para cuidados paliativos, inclusive eu conversei com uma cliente nossa aqui da equipe, ela perdeu o marido e ela conheceu os óleos essenciais pelo médico, o médico que estava tratando o marido dela, ele estava com câncer, né, já estava no processo ali final, e todos os dias ele pedia para que a enfermeira que ficava ali cuidando desse paciente fizesse a massagem com o nosso olíbano, né? Então aplicava olíbano com óleo vegetal, e é tanto que as tensões que fizeram ele falecer naquele momento, né, ele relaxa o corpo. Então, quando ele foi averiguar, né, depois que ele veio a falecer, ele percebeu que não tinha nenhum tipo de tensão do corpo e, inclusive, um dos benefícios que ele indicava o olíbano nessa fase final é que reduzisse as tensões e porque ele melhora muito essa questão energético, vibracional, espiritual. Não é à toa que é um óleo conhecido como um dos óleos mais poderosos em vibração, em hertz. Se a gente for medir, pegar aquele aparelho que mede a frequência vibracional dos óleos essenciais, o frankincense, rosa, bergamota, são dos óleos que têm frequência vibracional mais alta. Então, fazer a massagem nesse momento, né, numa pessoa que está passando por esse tipo de tratamento, é super especial. Exatamente. E assim também, na minha experiência, o frankincense, a pessoa quando tem o diagnóstico, ele tem muito medo. E ele ajuda a acolher esse medo. Inclusive, também, Jace, lá do meu livro, ela não ficava sem ele. Ela teve muito medo da quimioterapia, não tinha coragem. E quando ela inalava, a coragem chegava na hora. Então, ele traz coragem, e força e fé, tá? Então, vai para além do físico, né? Pode passar, Zé. Pode passar. Riscou aí. E tudo isso que eu estou contando para vocês, eu trago uma boa parte disso, né, nesse livro, o livro Aromas que Cuidam, que é um livro que foi publicado por mim agora em 18 de dezembro. Esse livro traz uma história maravilhosa de uma mulher, uma amiga, que vivenciou e vivencia ainda o câncer de mama, e a gente traz todas as etapas associada a todos os processos. Tem um capítulo que é o protocolo que ela usa, com todas as descrições de óleo essencial, que são todos da doTERRA, tá? É, forma, tipo de óleo, sintoma, óleo, tipo como ela usou e o resultado que ela teve. Maravilhoso. A gente ficou encantada, eu fiquei encantada com esse acompanhamento. Resolvemos transformar isso porque não queríamos ficar com isso para nós duas só. Precisamos levar isso para muitas pessoas no mundo. E aí está o nosso livro, tá? A primeira edição já foi toda vendida, agora a gente só está com ele digital. Inclusive, em maio, a gente vai estar em São Paulo. Quem estiver em São Paulo com o Zé, eu já falei com ele, vocês vão todas para lá para ver a gente no nosso lançamento aí em São Paulo. Mas o livro, ele faz a pessoa seguir o processo, entendendo o seu papel nesse cenário e como os óleos essenciais adentram nessa história toda. E, inclusive, traz também uma segunda parte, que não poderia faltar, que é a minha parte. Eu sou uma mãe que tive que devolver um filho, né, para a eternidade. Isso me trouxe muita dor e também me fortaleceu muito.
Hoje eu vivencio o meu luto com muita saudade, mas com muito orgulho. E o uso dos óleos essenciais, é claro, o apoio da minha família, o amor, os amigos, o acolhimento e os óleos essenciais me fizeram chegar aqui agora, onde eu estou com vocês, tá? Porque para suportar, uma mãe não quer ver um filho ir antes dela, né? E eu tive que suportar isso. E hoje eu entendo que somos capazes e Deus nos preparou para isso e vem seguindo, tá? E os óleos essenciais vêm me fortalecendo. Então, aí é a foto do dia do lançamento, que foi maravilhoso, né? Aqui em Salvador. Aqui eu trouxe um prefácio do livro para depois vocês darem uma lida. O livro está disponível na Hotmart, tá? No final eu trago o link, que vocês podem adquirir lá pela Hotmart, lá no bio na bio do meu Instagram. Pode passar, Zé. Aí eu trouxe um pedacinho, uma parte do protocolo lá de Jace, que está no livro, tá? Não dá para ler, que é muita coisa aí, pode passar, Zé. E, não menos importante, né? Lembrar que tudo isso foi possível porque eu acreditei no poder dos óleos essenciais e usei um óleo essencial que me deu segurança, tranquilidade, confiança, porque a missão dos óleos essenciais são essas, e a doTERRA leva essa missão conosco. Então, eu sou, assim, a psicopata dos óleos essenciais e a louca da doTERRA. Eu amo demais os óleos essenciais da doTERRA, porque eu ofereço para meu filho, para meu marido, para minha mãe, para meus amigos, para todos com os olhos fechados. E eles fazem mágica, né? Eles falam assim, é mágico isso? Eu digo, porque nós ajudamos a curar o mundo. E aí, eu deixo aqui para vocês essa mensagem, né? Que a aromaterapia, ela não substitui o tratamento convencional, mas ela complementa de forma harmoniosa, preenchendo lacunas terapêuticas e humanizando o cuidado. Pode passar. Aqui é a capa do livro, meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, e o link está pequenininho aí, que depois eu posso colocar lá no grupo o link do livro, tá? Para vocês. Passa aí, Zé, só para. Aí é meu WhatsApp, depois você volta aí. Pronto. Ok. Gente, salva de Quase que eu... palmas para Rose, né? Deu certo a internet. A internet não nos sabotou. Na E janela. não, mas está tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Nós temos muitos comentários aqui, né? A gente tem algumas pessoas que já fazem uso dos óleos essenciais, já usam na oncologia. Temos um caso aqui muito especial na nossa equipe, que é a Helena. Eu conheci a Helena nessa minha última viagem. Inclusive, Rose, ela é da Bahia também, lá de Paulo É, Afonso. E a Helena, ela conheceu os óleos essenciais, a aromaterapia, justamente no momento que ela estava fazendo o tratamento de câncer de mama. E qualquer dia eu quero trazer também o depoimento da Helena, porque eu fiquei encantado com ela. Fiquei encantado com a história dela. Já era uma cliente preferencial do Terra e agora se tornou também uma consultora, porque entendeu que assim o benefício que ela teve intangível com a aromaterapia não pode ficar só com ela. Assim como aconteceu com você, Rose. Não pode ficar só com exatamente. a gente. A gente tem que levar para as pessoas, né? E daí, qual foi o óleo usado para essa alteração? E daí, como foi lá no início da apresentação, eu não sei de fato, né, do qual que é o tipo de alteração, se é alteração de humor de repente. Se for alteração de humor, Rose, qual que Foi, foi o- o foi o olíbano, indicado? foi o olíbano, que é o frankincense, e a lavanda. Foi o carro-chefe. Inclusive, nessa questão aí, eu tenho até um relato para falar para vocês, bem interessante, viu, Zé? Minha amiga, que está no livro, que é a autora do livro comigo, quando ela recebeu o diagnóstico, foi muito doloroso, ela não queria aceitar, ela entrou em um quadro muito de tristeza e depressão, e aí ela procurou o psiquiatra. O psiquiatra foi muito frio e, assim, com ela, passou para ela uma lista de medicamentos, que ela disse assim, tome, você vai precisar. Só que ela já usava os óleos essenciais antes e ela não queria usar tantos medicamentos. Eu lembro que ela chegou para mim chorando, Rose, eu não quero usar isso. Eu digo, então vamos usar os óleos. E aí, ela, usando a lavanda, o frankincense, a bergamota, ela conseguiu, durante o processo dela, não usar os medicamentos psiquiátricos. Ó que glória, tá? Então, Tudo que a gente fala, né? E assim, só exatamente. para os convidados, a gente tem vários convidados, clientes preferenciais aqui.
As moléculas químicas que tem no lavanda são relaxantes, calmantes e sedativas. A gente tem nas composições químicas do frankincense propriedades terapêuticas que vão aterrar, trazer uma força, que é aquele nível de pé no chão, afincado mesmo, para poder suportar todo esse processo do tratamento. E na bergamota a gente tem moléculas que vão trazer alegria, humor, vão trabalhar a questão da autoestima, principalmente nessa questão de câncer de mama, outros cânceres onde as mulheres, por conta da quimioterapia, radioterapia, acabam emagrecendo muito, ficando com uma expressão pálida, com o processo do caimento do cabelo. Então, esses óleos, eles são fundamentais mesmo nessa questão. A Laura está perguntando aqui aonde pode comprar o livro. Depois a gente vai mandar lá no grupo e todos os clientes que quiserem também, a gente vai disponibilizar o link para compra do livro. Está na Várias. bio do meu Instagram, viu, Zé? Está na bio da minha Instagram Isso. também, lá o link de compra. Enquanto isso, Rose, coloca aí o seu Instagram para que o pessoal possa te seguir, te acompanhar lá os seus conteúdos. Rose tem muito conteúdo lá no Instagram dela também. Eu acho que ficou bem claro aqui para a maioria das pessoas, mas tem aqui. Para gases da pessoa com colostomia, quais óleos podemos usar? Olhe, então, gases com a colostomia, gente, olhe, foi comprovado. Eu fiz um estudo. Eu fiz uma sinergia de peppermint, 5 gotas de peppermint, lavanda, 7 gotas, e 8 gotas de bergamota, diluído em 5 ml de óleo vegetal, que no caso o óleo de coco, na forma de roll-on, aplicar na região do abdômen, massageando e inalar. Trouxe aqueles resultados relatados lá na pesquisa, Zé. Maravilhoso, sensacional. E daí, se a gente vai trazer isso para a questão física também, né, são óleos que ajudam no processo de refrescar as questões gastrointestinais, ajudam inclusive na digestão. Bergamota é um ótimo óleo para digestão. Para motilidade, ela melhora a motilidade do Exatamente. intestino, tá? Exatamente. E ajuda ali no processo das fezes, né? Então, ele vai ajudar bastante. Né? Peppermint, inclusive, como o nosso Zengest não dá para ser usado em algumas situações, porque tem, né, justamente o óleo essencial de erva doce, só que ele também tem o óleo essencial de peppermint. Então, o peppermint ele entra de uma forma muito estratégica dentro desse protocolo. Tem muitos Exatamente. agradecimentos aqui, Rose, para você. Muitas pessoas agradecendo, dizendo o quanto que a aula foi incrível. E outras questões que não foram trazidas aqui, porque não é o tema hoje, a gente com certeza vai ter outras aulas para que possam ser falados sobre esse tema. Espero que tenha ajudado vocês ter trazido uma perspectiva de quanto que os óleos essenciais eles são fundamentais em absolutamente tudo, tudo. E como a gente está falando, a gente trouxe uma especialista no assunto, que é a Rose, né, uma escritora que tem um conteúdo tão robusto, né, sobre esse tema tão necessário, é uma pessoa que fala e evidencia o quanto que os óleos essenciais da doTERRA são inquestionáveis no uso, na questão da pureza, na questão da entrega de resultados. Então, eu quero reforçar isso aqui para vocês. Todas as É, evidências que a gente tem aqui e de resultados é porque a gente trabalha com óleo puro, a gente trabalha com doTERRA, né, Rose? exatamente. Isso aí eu faço questão de reforçar. E, Zé, e, tipo, querendo marcar de novo, eu posso fazer outra apresentação sobre o luto, que é a minha experiência, tá? A minha Vamos fazer. vivência, Vamos tá? fazer, porque É, essa história ela é tão poderosa. Eu conheci a Rose através dessa história, por conta dessa história do luto, e é o que eu falo para todo mundo, qualquer pessoa que está passando por um processo de luto, eu pego justamente o protocolo que a Rose usou e indico para a pessoa. Foi por conta disso que ela entrou tão profundamente na aromaterapia, acabou conhecendo outros protocolos, outras demandas que as pessoas trouxeram também. E eu só tenho a agradecer por essa noite. Amiga, quero que você deixe uma mensagem final aqui antes da gente encerrar essa apresentação. a mensagem final que eu deixo, gente, é que longe é um lugar que não existe e que tudo na vida passa. E que quando a gente tem
carinho, amor, autoconfiança, consciência de si, autocuidado, tudo é possível. E quando a gente associa isso aos produtos que ajudam a eh, proteger o nosso corpo, a gente consegue ter mais, né, saúde. Então, hoje eu prezo, eu levo para as pessoas o seguinte: use óleos essenciais para promover saúde. Use óleos essenciais para prevenir doenças. Mas se a doença chegar, eles também estão lá para nos amparar. É isso. Maravilhoso, perfeito. Gente, salva de palmas para nossa convidada maravilhosa. Coraçãozinho na tela aí. Vamos abrir a câmera para fazer aquela foto bem bonita, né? Não coloquem comentários agora para a gente não tampar o rostinho de ninguém aqui, tá? Só um minutinho. Sorrisão, vamos lá. Eita, meu Deus, quanta gente linda! Que tela bonita!